Com R$ 10 você não consegue comprar um pacote de café hoje na maioria das cidades brasileiras, mas com R$ 10 você pode se tornar sócio de fazendas em regiões estratégicas do agronegócio brasileiro. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Isso porque com R$ 10 você pode se tornar sócio investidor do Suno Fazendas, um fiagro que investe em terras agrícolas. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. O que faz o Suno Fazendas é basicamente um fundo de investimento, um fiagro, que compra terras agrícolas e arrenda essas terras agrícolas. Logicamente, onde ele recebe essas receitas de arrendamento e distribui isso aos cotistas, aos seus investidores, todos os meses. Lembrando, esses rendimentos são isentos de imposto de renda. Mas o primeiro ponto aqui é: por que investir em terras agrícolas? Por que investir em fazendas? Bom, o primeiro ponto é que as terras agrícolas, de uma maneira em geral, ao longo dos últimos anos, têm conseguido proteger o investidor contra a inflação. E não só isso, né, tem conseguido apresentar um retorno bem consistente. Por esse gráfico, você consegue ver que ao longo dos últimos 15 anos, por exemplo, aqui no Brasil, né, o Ibovespa teve um retorno negativo, o CDI teve um retorno ali de 70%. E em paralelo a isso, você tem, por exemplo, terras no Tocantins se valorizando mais de 180%, terras no Maranhão se valorizando mais de 500% e terras no estado do Mato Grosso com a valorização superior a 350%. O segundo ponto é que, né, terras agrícolas, de uma maneira em geral, são ativos essenciais, essenciais não só para os seus proprietários, mas essenciais para a economia de um país e essencial para, o funcionamento da sociedade como um todo. Por quê? Simples, né? A necessidade de se produzir alimentos sempre existiu e é uma necessidade, né, cada vez mais latente, porque a população mundial ela não atingiu o seu pico. Então, na medida em que a população global ela cresce, logicamente cresce também a necessidade de se produzir alimentos. Então, é um ativo extremamente essencial. Então, isso confere às terras agrícolas uma importância muito grande, não só, né, para os seus proprietários, mas para os países, para as economias e para o funcionamento da sociedade como um todo. E qual é a tese central de investimentos do Suno Fazenda? É basicamente comprar uma terra agrícola com um potencial de valorização no longo prazo. Então, a tese se resume a comprar um ativo, né, com um valor menor, investir em melhorias nesse ativo e vender isso depois com um ganho de capital. E claro, né, nesse intervalo aí entre a compra e a venda do ativo, o fundo recebe receitas de arrendamento. É basicamente essa a tese de investimentos do Suno Fazenda. Por exemplo, a primeira compra, que foi a fazenda Coliseu, o fundo comprou uma fazenda que basicamente operava ali sob o regime sequeiro. Para quem não sabe o que é um regime sequeiro, é basicamente aquela fazenda onde não temos nenhum tipo de irrigação. Então, o cultivo, seja de soja ou de milho, depende ali, né, das estações do ano, das épocas, né, de chuvas ou de água para justamente, né, fazer o plantio e fazer a colheita. Então, por exemplo, né, em épocas ali onde o período de chuva é mais escasso, né, como por exemplo aqui na região centro-oeste, né, então você tem ali mês de julho, você tem ali mês de agosto, mês de junho, até mesmo ali mês de setembro, é uma época, é um período do ano onde basicamente, né, o volume de chuvas é baixo e em alguns casos até inexistente. Então, nessa época, por exemplo, não tem como, né, uma fazenda que opera sob o regime sequeiro, por exemplo, fazer o cultivo, né, soja, né, ou de milho, enfim. É só para você entender. E o fundo comprou, né, uma fazenda justamente, né, com essas características. Só que imediatamente após a compra, o fundo fez um arrendamento para uma empresa chamada Jequitibá Agro, né, essa empresa fez uma captação via CRA para implementar na fazenda Coliseu, né, sistema de irrigação. Para quem não sabe o que é um sistema de irrigação, é basicamente pivôs. Então, com o sistema de irrigação, com pivôs, uma fazenda que anteriormente, né, operava no regime sequeiro, ela passa, né, a ter a capacidade ali de praticamente operar, né, todos os meses do ano. É claro, né, nem sempre isso é feito em função de manejo de solo, mas o que eu quero dizer é, né, com o pivô ali implementado,
né, a operadora da fazenda tem ali, né, a opcionalidade, né, de trabalhar ali, né, com o cultivo de alguma cultura, né, durante todo o período do ano. Claro, né, o valor de mercado de uma fazenda, né, que anteriormente, né, não tinha nenhum tipo de sistema de irrigação, é totalmente diferente do valor de mercado de uma fazenda que tem ali um sistema de irrigação, né, operando na fazenda. Então, é basicamente essa tese, né? Então, comprar fazendas ali, né, por um valor menor, investir em melhorias dessa fazenda para posteriormente vender isso com algum tipo de lucro. Então, isso é basicamente a estratégia do fundo e isso depende, né, do planejamento ali do gestor, né, de atuar justamente em cima do ativo. E claro, né, outros fatores também podem contribuir para a valorização, né, de uma fazenda. Por exemplo, a implementação, a pavimentação de uma rodovia próxima à fazenda, isso também aumenta o valor de mercado. E isso, né, por exemplo, é uma das possibilidades que pode acontecer lá na Fazenda Coliseu, né? Tem uma BR que, né, já começou a ser pavimentada há algum tempo, mas enfim, então a passos lentos nessa pavimentação, a princípio, né, deve passar próximo ali da fazenda. Então, se isso de fato, né, acontecer, o valor de mercado da fazenda, né, muda completamente. Então, você tinha anteriormente, né, uma fazenda que não tinha ali, né, uma BR pavimentada próxima, você tinha uma fazenda, né, que operava basicamente ali sob o regime sequeiro, e, né, posteriormente você tem o quê? Uma mesma fazenda, numa mesma cidade, mas com sistema de irrigação funcionando, né, com uma rodovia pavimentada ali próximo. Então, diferença de preço, né, do primeiro para o segundo, cenário, acaba sendo, né, significativo. Então, basicamente, né, essa é a tese de investimentos do Suno Fazenda. E é assim que esse fundo pretende, né, gerar valor para os seus acionistas ao longo do tempo. Bom, falando do portfólio do fundo, o fundo hoje tem 3 fazendas, a Fazenda Coliseu, a Fazenda Triângulo e também a Fazenda Chavante. Todas as fazendas são operadas pela Jequitibá Agro e aqui, né, a gente vê que os contratos de arrendamento são contratos bem longos, então os contratos vão vencer ali 2039, 2040 e o preço mínimo de arrendamento aí é de 15 sacas de soja por hectare. Bom, aqui temos alguns pontos positivos. Primeiro, né, independentemente ali, né, da produtividade, né, ou, né, de como a Jequitibá Agro vai operar e vai conseguir extrair valor da fazenda, o preço mínimo, né, o preço mínimo de arrendamento é de 15 sacas por hectare. Então, isso garante ali uma previsibilidade de resultado bem interessante para o fundo. Por quê? Lendo o relatório com mais calma, você, investidor, pode encontrar informação de que, né, o arrendamento vai ser 25% da produção, né, com o mínimo de 15 sacas de soja por hectare. Então, é um modelo de contrato de arrendamento que me agrada. Por quê? Bom, se a Jequitibá conseguir, né, aumentar a produtividade ali por hectare, conseguindo 70, 80, né, sacas de soja por hectare, pô, logicamente, né, o valor de arrendamento, auferido pelo fundo vai ser maior. E em épocas, né, ou às vezes em que a Jequitibá ali não conseguir uma produtividade boa, né, essa produtividade fica ali, né, 60, 62, 59, enfim, no mínimo 15 sacas, né, de soja vai ser o valor de arrendamento. Isso, né, 15 sacas de soja por hectare. Então, é um modelo de contrato de locação não, de arrendamento que me agrada. Por quê? Se, né, o operador conseguir, né, uma produtividade bacana, a receita de locação sobe. Se a produtividade não for tão boa assim, pelo menos tem um mínimo garantido ali de arrendamento. E outro ponto interessante é que, né, os contratos de arrendamento normalmente, né, são contratos aí, com prazo longo. Então, no caso aqui do Suno Fazendas, 2040, 2039. Esses são os 2 pontos positivos. Claro, temos que olhar também, né, o outro lado. É uma tese com concentração. Então, a única operadora dessas fazendas é a Jequitibá Agro. Então, é uma tese 100% concentrada ali em uma empresa, esse é um ponto. É basicamente, né, concentrada em uma única cultura, soja, esse é um outro ponto. Basicamente, né, são ativos concentrados, né, em uma única cidade, né, Gaúcha do Norte. Então, tem esse porém aí, tem esse ponto que o investidor precisa analisar, que é justamente essa concentração, né, em uma única cultura,
em uma única empresa e também em uma única cidade. Então, a primeira parte do portfólio do Suno Fazendas hoje é justamente nessas 3 fazendas que ele possui. E para complementar a renda mensal que é distribuído aos investidores, o fundo também tem alguns CRAs na carteira. Bom, em relação aos CRAs, o fundo também possui 3 CRAs na carteira, né? Tem um CRA sênior da Jequitibá, né, com a remuneração de CDI mais 3%. Tem o segundo CRA da Jequitibá, só que é a cota subordinada, com a remuneração de CDI mais 8%. E temos um CRA pulverizado da Jequitibá com a remuneração de CDI mais 3,15%. Então, é um fundo que tem uma parte relevante ali do seu portfólio ainda alocado em CRAs. Então, veja que não é uma tese hoje 100% fazendas, né? Então, tem ali uma boa parte do patrimônio exposto a terras agrícolas, mas também, né, tem uma parte do patrimônio ali exposto a CRAs. E aqui, né, detalhe, né, 2 CRAs aí, 2 CRAs, né, tem basicamente o risco corporativo ali da Jequitibá Agro. Tem garantias nos CRAs? Tem, mas qualquer forma, né, você pode perceber aí que tem uma concentração muito grande em uma única empresa. E aqui um outro ponto que eu também quero chamar a atenção, né, dos investidores é que são CRAs, né, atrelados ao CDI. E qual é o ponto aqui? O ponto é, hoje, conforme você verá, né, já já nesse vídeo mesmo, hoje boa parte das receitas ou, né, a parte majoritária das receitas do fundo, advém da remuneração dos CRAs. Ou seja, boa parte do que o fundo distribui hoje aos seus investidores, são juros que ele recebe, né, desses CRAs. E o ponto aqui são CRAs atrelados ao CDI. Então, logicamente, né, se o CDI, se, né, a Selic, né, de uma maneira em geral, ela cair, a remuneração desses CRAs, logicamente, será menor. Esse é um outro ponto que o investidor também deve levar em consideração. Bom, analisando a DRE do Suno Fazendas, você pode ver que o fundo tem ali uma receita, né, estabilizada por volta, né, de 1,2, 1,3 milhões de reais, né, o que está levando, né, um resultado distribuível ali, né, também ali na casa, né, de 1,2, 1,3 milhões de reais todos os meses. E aqui temos algumas observações. Primeiro ponto aqui, né, que o nível de despesas em relação às receitas, né, um nível de despesas ok, né, não é aquele nível de despesa pesada, né, muito feio, ruim, não. Pelo contrário, é um nível de despesa bem ok, né, em relação à geração de receitas. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que boa parte dessas receitas são obtidas através dos CRAs, né, e os CRAs, por sua vez, são CRAs atrelados ao CDI. Então, se a Selic, né, ela continuar nessa trajetória de queda aí, né, se começar a ceder mesmo, né, logicamente, né, as receitas aqui de CRA serão menores, o que pode levar, né, a uma redução na distribuição de dividendos em algum momento. Por quê? Selic caindo, logicamente, nessas receitas com CRA aqui diminui. Pô, Anderson, mas o fundo não tem fazenda? Tem fazenda, só que você pode ver, né, que hoje as receitas, né, de arrendamento não são as principais receitas do fundo. As principais receitas são as receitas de CRA. Então, esse é um outro ponto que o investidor deve sim, né, levar em consideração aí no momento da sua análise. Por quê? Você pode ver que é um fundo que hoje distribui 10 centavos, né, de dividendos aos seus cotistas todos os meses, né? Mas boa parte disso, né, são basicamente ali frutos, né, dos CRAs que o fundo possui. Pô, Anderson, então eu não vou investir nesse negócio porque, né, o fundo tem fazenda, mas hoje boa parte das receitas depende dos CRAs. Bom, o que o investidor deve, né, pensar aqui, fazer um exercício é que a tese principal desse fundo é justamente o quê? Conseguir ali um ganho de capital com essa fazenda no longo prazo. Então, no curto prazo, podemos sim, né, ver uma variação nessa distribuição de dividendos, né. E quando que o fundo, né, vai, conseguir distribuir um valor maior aos cotistas? Na medida que, por exemplo, né, ele faça ali o desinvestimento de algumas das suas fazendas. São pontos que você, investidor, deve levar em consideração.
Porque o investidor entra aqui, né? Pô, hoje o fundo está com dividend yield ali de 11,23%. Pô, um baita de um dividend yield, né? É basicamente um fundo que investe em ativo real, né? Tá com desconto ali em relação ao valor patrimonial. Pô, vou investir, sabendo que o fundo está pagando 10 centavos ali todos os meses, né, de dividendos. Só que saiba, né, que essa remuneração aqui ela pode sofrer, né, algum tipo de alteração aí, a depender, né, do andamento ali, né, da taxa de juros. Esse é um ponto. Agora, no longo prazo, é uma tese que, conforme você viu, pode sim gerar muito valor. Por quê? No longo prazo, o fundo pode, né, acabar fazendo vendas de fazendas, o que logicamente pode gerar um ganho de capital grande, né, e distribuir, né, esse ganho de capital aos seus investidores, aos seus acionistas ao longo do tempo. Então, são fatores que você, investidor, deve sim levar em consideração aí no momento da sua análise, beleza? Pô, Anderson, mas se o fundo chegar, né, a reduzir essa distribuição de dividendos, né, significa que o fundo é ruim? Significa que o fundo está perdendo fundamento? Não, né, significa que faz parte, né, de como que está montado, né, o portfólio do fundo hoje, né, uma consequência natural de como está montado o portfólio do fundo hoje. Lembrando, é um investidor de sono fazendas, é um investidor que, né, está, esperando, né, uma valorização, e mais no longo prazo, né, em função que da venda, do desinvestimento, né, de algumas das fazendas que o fundo vier a colocar no portfólio. Então, o investidor de sono fazendas, ele não é aquele investidor que vai entrar aqui em função dessa distribuição aqui hoje, né, na casa de 10 centavos por cota. Beleza, ele até pode entrar sabendo que essa distribuição hoje é de 10 centavos por cota. Mas ele sabe que no curto prazo essa distribuição pode ser menor, ele sabe que no longo prazo essa distribuição pode ser até maior do que essa em função dos ganhos de capital. Então, assim, são cenários que você, investidor, deve levar em consideração antes de fazer os seus aportes, tudo bem? Bom, o Suno Fazendas hoje ele não é aquele fundo, né, super grande, é aquele fundo que ainda, né, está começando, né, a sua jornada na bolsa de valores. Então o fundo tem um patrimônio, né, aí, né, um pouco superior a 119 milhões de reais, tem um valor de mercado aí na casa de 117 milhões de reais. Tem conseguido, né, novos cotistas, então o fundo ali, praticamente, né, dobrou a sua base de cotistas ali entre novembro, né, e fevereiro de 2026. Então, o fundo tem amadurecido a sua tese, tem conseguido atrair novos investidores também. E aqui tem um outro ponto, né, que eu julgo bastante importante também, né? O fundo, ele tem ali uma taxa de administração e gestão que no ano vai dar 1%, né, ao ano, e tem uma taxa de performance, né, que é 20%, que exceder o IPCA mais o yield do IMAB. Então, a taxa de performance aqui condizente, né, com o que o fundo se propõe a fazer. Então, um ponto aqui para a gestão nessa questão de configuração aqui de taxa de administração e também taxa de performance, beleza? Bom, em termos de dividendos, o fundo, né, tem conseguido aumentar sua distribuição de dividendos ao longo do tempo. Era 6, foi para 7, agora está em 10. Né? E aqui eu quero chamar a sua atenção, detalhe. Se você está entrando, né, nesse fundo de investimento, né, nesse Fiagro hoje, só porque ele está pagando 10 centavos de dividendos por cota e tem um dividend yield de 11,23% e você acha isso atrativo, você está entrando pelos motivos errados. Né? Conforme você viu, né, o fundo, ele agora, né, nesse exato momento, está em ciclo de investimento. Né? Ele não iniciou o ciclo de desinvestimento. Então, no curto prazo, a depender do comportamento da Selic, o que a gente pode ver é essa distribuição até mesmo ceder em algum momento, até mesmo diminuir em algum momento. Já no longo prazo, quando o fundo entrar no ciclo, né, de desinvestimento, pode ser que ele consiga, né, uma remuneração até maior do que esses 10 centavos por cota. E hoje o fundo, né, tem um portfólio ainda mais limitado, né? Limitado não no sentido, gente, de dizer que as fazendas são limitadas, não, esse não é o ponto. Mas é um portfólio mais enxuto, né, mais pequeno. Então, hoje, por exemplo, o fundo ele não consegue, né, vender, né, 1, 2 ativos, gerar ganho de capital por um determinado tempo, depois vender mais 1, 2 ativos, continuar gerando ganho de capital por mais tempo e manter, né, essa catraca girando. Né? Hoje o fundo, né, ele ainda não consegue fazer isso. Então,
que podemos esperar, né, no curto prazo, né, é justamente isso, né, em algum momento, depender da taxa de juros, essa remuneração pode até mesmo ceder, mas no longo prazo, né, essa remuneração pode ser até maior do que o fundo está pagando hoje. Em termos de performance, né, o fundo, desde que foi lançado em bolsa, né, conseguiu um retorno melhor do que o IMAB, melhor do que o IPCA, mas tem um retorno ali, né, inferior ao IFIX e também inferior ao IMAB5, beleza? Então tá aí, essa é a análise, né, do Suno Fazendas. E aqui um ponto bastante interessante, né? É um fundo bastante promissor, é um fundo que tem uma tese bem interessante e com bastante fundamento pensando no longo prazo, só que é um fiagro que, né, está iniciando as suas atividades, está fazendo ali o seu primeiro ciclo de investimento, ainda não realizou nenhum ciclo de desinvestimento, tem um portfólio ainda mais eh, enxuto, né, mais pequeno, né, e quando você compara isso, por exemplo, com, né, os rates, né, de fazendas lá nos Estados Unidos, pô, a discrepância é muito grande. Então, você tem, por exemplo, rates lá nos Estados Unidos, né, com 188 propriedades, né, distribuído em 11 estados diferentes, outro aqui, né, com 148, propriedades, enfim. Então, é um fundo ainda bem pequeno, né, tá iniciando as suas atividades agora, mas de fato, né, não deixa de ser uma tese promissora, né. As principais vantagens você viu ali, as terras agrícolas ao longo do tempo, né, têm conseguido proteger e não só isso, né, têm conseguido, né, prover uma remuneração bem superior à inflação aos seus proprietários. As terras agrícolas são extremamente essenciais, né, não só para a economia brasileira, mas, né, para o convívio em sociedade como um todo, afinal de contas, necessidade de produzir alimentos irá se intensificar ao longo dos próximos anos. Então, se hoje as terras agrícolas são essenciais, no futuro próximo vão ser mais essenciais ainda, né. Então são fundamentos bem fortes aí pensando no longo prazo. Por outro lado, né, temos alguns riscos, né. Primeiro, você viu aí, né, toda a tese basicamente está centrada ali em uma única empresa, a Jequitibá Agro. Lógico, né, eu já tinha feito um outro vídeo aqui no canal, onde eu olhei mais a fundo, né, a Jequitibá. É uma empresa que realmente, né, sabe ali o que está fazendo, tem expertise no que está fazendo, mas de qualquer forma não deixa de ser uma concentração ali em um único inquilino, em um único operador. É uma tese que também, né, conforme você viu ali, a princípio, né, muito focada, muito centrada ali na cultura da soja. Isso é um outro ponto que o investidor deve levar em consideração também. E, né, um terceiro ponto aqui, hoje, a maior parte da remuneração é, é obtida através dos CRAs. E são CRAs atrelados ao CDI. Então, são CRAs, né, que têm ali uma correlação, pelo menos a remuneração dos CRAs, né, tem uma correlação bem grande com Selic. Então a Selic cedendo, essa remuneração aí, ela pode, né, acabar cedendo em algum momento, embora, né, no longo prazo, né, conforme você viu aí, o fundo tem tudo, né, para entregar um bom resultado, até mesmo, né, entregar um dividendo maior do que esses 10 centavos por cota. Então esses são alguns riscos, né, da tese que você também deve levar em consideração no momento de você fazer a sua análise. Eu gostaria de ver é um portfólio mais amplo, um portfólio mais diversificado, e aqui não é nenhum tipo de crítica, né, até porque o fundo começou agora, né, está fazendo seu primeiro ciclo de investimento. É mais uma questão pessoal minha do que propriamente, né, algum problema com o Fiagro, beleza? E você tem o Sono Fazendas na carteira? Qual a sua visão sobre esse Fiagro, né? Me conte aí nos comentários. Gosta da tese? Não gosta da tese? Vai ser muito bom trocar uma ideia com você. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o seu like e, né, a fomentar a produção de mais conteúdos como este. E claro, né, se você gosta de conteúdos de fundos imobiliários, investimentos de uma maneira em geral, né, eu te convido também a se inscrever aqui no canal. Pelo vídeo de hoje era isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.